sexto ano, a nossa correção aí da atividade foi solicitada na aula anterior. Então nós temos aí a nossa parada obrigatória da página 85 e 86. Então observe que na primeira questão ele diz: escreva como lemos cada um dos números decimais que aparecem nas operações apresentadas a seguir. Então observe que aí nós já temos as continhas, certo? Com números decimais. Nós temos aí na letra A uma adição, na letra B uma subtração. Então observe, pessoal, que adição e subtração, certo? E a gente vai aprofundar mais quando chegar nas operações com números decimais. A gente vai começar a aprofundar mais essa questão das adições, subtrações, multiplicações e divisão, né? Mas observe o seguinte, que qual é a regra para adição e subtração de números decimais? A regra para adição e subtração são as mesmas, certo? O que é que eu devo fazer na hora que eu for armar uma conta de adição ou uma conta de subtração? Pessoal, o critério é assim, é só vocês observarem que a vírgula ela será sempre colocada embaixo de vírgula. Então, vírgula embaixo de vírgula. Isso vocês vão seguir na adição e na subtração. Até lá no resultado ela segue o padrão normal, certo? Então, aqui, observe que aqui nós temos 3, 8 mais 2 aqui 10, 2 e 1, 3 e 1, 4, e aqui eu tenho 3 mais 2, 5, certo? Então, observe que quando você coloca vírgula embaixo de vírgula, quando chega lá no resultado, você vem acompanhando, certo? Essa mesma condição. A vírgula fica na mesma, certo? Na mesma direção. Então, sempre colocando vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, observe o comando da questão, que aí a continha já está feita, né? Já tem um resultado. Ele diz: escreva como lemos cada número decimal desse. Então veja só. Primeiro, eu tenho aqui 3,28. Lembrando que na aula anterior eu falei para vocês o seguinte: o número que fica antes da vírgula é a parte inteira, certo? E depois da vírgula é a parte decimal. Essa vírgula ela tem a função de separar a parte inteira da parte decimal, certo? Como é que eu leio esse primeiro número? Aqui eu vou ler da seguinte forma, certo, pessoal? 3 inteiros e 28 centésimos, certo? Então aqui eu tenho 3 inteiros, que é o número que está na frente da vírgula, antes da vírgula, e aqui eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Então eu tenho aqui, ó, 3 inteiros e 28 centésimos, certo? Ótimo, tranquilo, né? Agora a outra parcela, 2,1, certo, pessoal? Então a mesma coisa, ó, o número que está antes da vírgula é a parte inteira. Então aqui eu tenho, ó, 2 inteiros e 1/10, certo? 2 inteiros e 1/10. Então, por que 1/10? Observe que eu tenho uma casa decimal após a vírgula, certo, pessoal? Então, a parte da frente da vírgula, ou seja, a parte que está antes da vírgula é a parte inteira. Como eu tenho uma casa decimal após a vírgula, é 10. E aqui, a terceira parcela, eu tenho 0,023. Observe aqui uma coisa: a nossa parte inteira aqui é 0. Então, isso aqui é nulo, né, pessoal? Agora observe quantas casas decimais nós temos após a vírgula: 3 casas decimais. Então como é que eu leio esse número? Eu tenho aqui 23 milésimos, viu, pessoal? Então eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então eu leio aqui 23 milésimos, certo? Tranquilo até aí? Então vamos lá. E no resultado eu tenho 5,403. Pronto. Então, mesma coisa, ó, este 5 que está antes da vírgula é a parte inteira, certo? Então aqui eu tenho 5 inteiros
inteiros e 403 milésimos. É milésimo? Sim, com certeza. Porque nós temos 3 casas decimais após a vírgula. Então, como é que fica a leitura? 5 inteiros, certo? E 403 milésimos, certo, pessoal? Então, isso aí foi a nossa letra A. Na letra B, nós temos agora um caso de subtração. Então, o processo, a armação é a mesma. O critério é o mesmo, vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, observe o seguinte, como foi que ficou isso aqui? Ó, pessoal, só um detalhe aí, pode ser que vocês não estejam entendendo o porquê do resultado aqui. Ó, aqui foi o seguinte, quando ele colocou 12,5 menos 4,825, na conta de subtração, na subtração de números decimais, a gente tem que completar e igualar as casas decimais. A gente tem que igualar as casas decimais. E aí ficou da seguinte forma, certo? Como eu tinha 12,5, aí eu vou ter que acrescentar 2 zeros, certo? Atrás do número 5 que eu tenho aqui, ó, na parte de baixo aqui eu tenho 3 números após a vírgula, 3 casas decimais, e lá eu só tinha 1. E aí como é que eu faço? Tomando emprestado aqui, a gente vem daqui, ó. Eu vou tomar um emprestado aqui, então aqui era 5, vai ficar com 4. Esse 1 que eu tomei emprestado aqui, ó, ele vem para cá como se fosse 10, né? Ou seja, 1/10 corresponde a 10 centésimos, né? E observe que daqui eu tinha 10, vou tirar 1, vai ficar 9. E aqui vai ficar 10, certo? Então você vai tomando emprestado. Como aqui era 2 zeros, eu não poderia tomar emprestado aqui, então eu tomei aqui o 5. Tirei 1 ou uma centena, tanto faz. Eu tirei 1/10 do 5. Eu tirei 1/10 de 5/10. Então, se eu tinha 5/10, tirei 1, fiquei com 4. Esse décimo que eu tirei, ele corresponde a 10 décimos, que corresponde a 1 centésimo, certo? Então vai ficar 10, que eu tinha 10 por 10. Aí o que foi que eu fiz? Desses 10 centésimos, eu tirei 1 centésimo, ficou com 9, e 1 centésimo corresponde a 10 milésimos, certo? Então vamos lá. Agora, 10 que tira 5 fica 5, 9 que tira 2 fica 7, e aqui, ó, 4 que tira 8, eu não posso, então o que é que eu faço? Eu vou tomar emprestado aqui também, ó, no 12, então aqui vai tirar aqui, vai ficar com 11, o 1 que eu tiro aqui vem para cá, vai ficar 14, certo? Tomei um emprestado aqui, o 12, então se eu tinha 12, eu fiquei com 11, e aqui vem para cá, como se fosse 10, e aqui, ou seja, como aqui é milésimo, não é isso? Então ele vem 10 centésimos para cá. E aí continuando, ó, 14, tinha 4 mais 10 vai 14. Então 14 que tirou 8 ficou 6, e aqui 11 que era 12, eu tirei 1 ficou 11, e tirou 4 ficou 7, certo? Observe agora aqui como ficou. Então vamos lá, como é que a gente faz a leitura aqui? Ó, o primeiro número que eu tenho é 12,5. Lembrando que o número que está antes da vírgula é a parte inteira. Então eu tenho 12 inteiros e 5, ó, 12 inteiros e 5 décimos, certo, pessoal? 12 inteiros. Observe que o 5 é a primeira casa decimal após a vírgula. O 5 é a primeira casa decimal após a vírgula. Então, se o 5 é a primeira casa decimal após a vírgula, ali é décimos. Então, o minuendo aqui, que é 12,5, eu tenho 12 inteiros e 5 décimos. No subtraindo, eu tenho 4 inteiros, 3 casas decimais. Então vou fazer o que? 825. Como são 3 casas, 825
milésimos, certo? Resultado, 7,675, a mesma coisa. O número antes da vírgula é a parte inteira, certo? Eu tenho 7 inteiros, 3 casas decimais, 675 milésimos. 7 inteiros, 675 milésimos, certo? Então, a leitura ela é feita desse jeito, pessoal. Então, o número antes da vírgula é a parte inteira, certo? Eu só não leio essa parte inteira se for zero, aí eu não leio a parte inteira. Mas, qualquer número na parte inteira diferente de zero, um inteiro, 2 inteiros, né? E assim sucessivamente, certo? Tranquilo? Então, vamos lá, no segundo. No segundo a gente tem um pequeno textozinho aí, né? Aí ele diz, ó: uma companhia de cruzeiros marítimos está cruzando os mares com uma nova embarcação que possui as seguintes características: são 228,81 mil toneladas brutas de embarcação, cujas medidas alcançam as marcas de 72,56 metros de altura, equivalente a um prédio de 24 andares, 65,6 metros de largura e 362 metros de comprimento. Aí ele colocou dentro do parênteses: 38 metros maior do que a Torre Eiffel deitada. Os números continuam impressionando. Quando olhamos sua parte inteira: 24 elevadores para hóspedes, 18 decks, 42 bares e lounges, com 184 barman. Letra A. Então aí nós temos aí as características dessa embarcação, né, pessoal? Vários números aí, ele fez comparação de um número com o outro e assim vai. Letra A. Todos os números que aparecem no texto podem ser classificados em números naturais? Não, pessoal. Então aqui nós temos os números, ó. Então observe o seguinte: esses números são números naturais? Não, números naturais são os números que representam quantidade de alguma coisa, né? Eu falei para vocês, a gente já falou isso na primeira unidade, que números naturais são aqueles números que, quando você representa alguma coisa, que nem ele colocou aqui no texto mesmo, eu tenho alguns naturais. Quando eu digo, ó, 24 andares, certo? 362, certo? Então, 362 ele está indicando o que aí? 362 ele indica metros de comprimento, então ele está indicando a quantidade de metros. Então esses são chamados números naturais. Quando eu digo a altura de alguma coisa que é um número, digamos, 24 andares, é um número natural. Agora se eu botar 24,3, aí já não é mais número natural, certo, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, letra A. Todos os números que aparecem no texto podem ser classificados em números naturais, e por quê? Então, a primeira resposta é não é isso? Por quê? Certo? Porque a parte decimal, certo? Porque a parte decimal é diferente de zero, certo? Por que isso, pessoal? Veja só, o número 24, eu posso escrever ele assim, 24,0, certo? Quando eu escrevo 24,0, ele é um número natural. Por que ele é natural? Porque a parte decimal dele é zero, e esse zero, tanto faz eu botar como não, eu posso cortar, certo? E aí ele vai continuar sendo 24, então é um número natural. Agora, se eu tiver 24, olha a diferença, 24, digamos que eu tenho 0,1. Essa parte aqui já não é mais 0, é 0,1. Então aqui eu tenho 24 inteiros e 1 centésimo. Então aqui já não é mais número natural, certo? Então, número natural é só aqueles que após a vírgula, ou seja, aquela parte decimal, seja 0. Entendeu? Pronto, tranquilo. Não importa se seja 3, 0, 4, 0, 5, 0. Se depois da vírgula for tudo 0, então aquele número ele pode ser um número natural, certo? Então vamos lá. Então ficou assim a letra A. Não, porque alguns são números decimais, ou seja, a parte decimal ela é diferente de 0, certo? Letra B. Escreva nas formas convencional e popular como se leia os números que aparecem na reportagem apresentada. Ó, o primeiro número que nós temos aqui decimal que apareceu aí foi
0,081. Como é que eu leio esse número? Ó, pessoal, a parte antes da vírgula, como eu falei para vocês, é a parte inteira. Então aqui eu leio, ó, 228 inteiros, certo? Porque está antes da vírgula. 228 inteiros, 0,81. Como é que eu leio? 3 casas decimais, 221 inteiros e 81 milésimos, certo? Então ficou assim, 228 inteiros e 81 milésimos, foi o primeiro número. Aí eu tenho agora esse segundo número aqui, ó, 72,56. Mesma coisa, a parte antes da vírgula é a parte inteira. Então eu leio 72 inteiros, correto? 72 inteiros e 56. Quantas casas decimais nós temos depois da vírgula? 2. 56 centésimos, 2 casas decimais após a vírgula. Então ficou 72 inteiros e 56 centésimos. 24 é um número natural. Agora nós temos o número 65,6. Como é que eu leio esse número? A parte antes da vírgula, 65 inteiros e uma casa decimal após a vírgula e 6 décimos. Então ficou 65 inteiros e 6 décimos. E os demais são todos números naturais. Então aí ficou só esses números aí, certo, pessoal? Então o 228,081, 72,56, 65,6 é os números decimais que nós temos aí, certo? Tranquilo? Então vamos à terceira questão. Na terceira questão nós temos aí o seguinte: o paquímetro, certo? Aí está a definição, né, de paquímetro. É um instrumento usado para medir com precisão as dimensões de pequenos objetos. A seguir, são representados 2 paquímetros digitais, cujos visores indicam a medida de 2 objetos diferentes. Então, a medida aí está indicando a medida de 2 objetos diferentes. Observe as imagens e faça o que se pede. Lembre-se de que nos aparelhos digitais o ponto representa a vírgula. Isso é normal, né, pessoal? Quando a gente vai digitar qualquer valor, até no teclado, na calculadora do celular, o ponto funciona como se fosse a vírgula, né? Calculadora, essas coisas. Então veja só, no paquímetro 1, certo? Ele tem 25,00, certo? E no paquímetro 2 nós temos 56,87. Aí vamos lá. O que é que ele está querendo aí? Letra A. Escreva a medida representada no paquímetro 1. Então é só a gente colocar aqui, né? 25,00. Né? Pronto. Aí é o paquímetro 1. Aí no paquímetro 2 ele diz, letra B. Escreva a medida representada no paquímetro 2. Então nós temos também aqui, 56,87. Então é só a gente tirar o ponto e colocar a vírgula nele. Normal, tranquilo, né? Letra C. Os números mostrados nos paquímetros 1 e 2 são naturais? Não, né, pessoal? Eles não são naturais. A gente já viu que, tipo assim, a letra A no paquímetro 1, ele é natural, porque eu posso tirar esses 2 zeros aqui depois da vírgula. Então ficou 25. 25 é natural, certo? Já aqui não, aqui eu não posso tirar o 87 porque essa parte decimal ela é diferente de zero. Então aqui o número é decimal mesmo, certo? Então ficou da seguinte forma, vamos lá. Não, certo? Então quando ele afirma aí, ó, ele pergunta: os números mostrados nos paquímetros 1 e 2 são naturais? Não. Eu tenho um natural e um decimal. Então quando ele está perguntando, então não. Aí quando ele diz por quê? Aí vocês irão colocar o seguinte, ó. Aí é uma justificativa, né? O número mostrado no paquímetro 1 é um número natural, certo? Até porque a parte decimal é igual a zero, certo? A parte decimal é igual a zero. Mas o número mostrado no paquímetro 2, ele tem, certo? A casa decimal diferente de zero. Então aí é um número decimal, certo, pessoal?
certo? Tranquilo até aí? Letra C. Agora a letra D. Decomponha cada um dos números mostrados nos paquímetros. Então vamos lá. Primeiro, o número 25, decomposto aí, certo? Aí é a letra D, né? Letra D. Então vamos lá. Aqui vai ficar, ó, o paquímetro 1 vai ficar 20 mais 5, certo, pessoal? A decomposição do número 25 que ele está pedindo, ó, decomponha cada um dos números mostrados nos paquímetros. Então, paquímetro 1 vai ficar dessa forma, 20 mais 5, que é 25 ali, certo? Agora, paquímetro 2, certo? Eu vou botar aqui P, significa paquímetro, certo? Aí eu vou botar 2 aqui, em algarismo romano, e aí a gente vai ver como é que faz a decomposição do paquímetro 2. Primeira parte inteira, 56. Nós temos 50 mais 6. Agora vamos para a parte decimal. Mais, ó, 8 décimos aqui. Como é que eu escrevo 8 décimos? 0,8. Mais, observe que o 7 é centésimo. Então como é que eu escrevo 7 centésimos? 0,07. Certo? Então vai ficar dessa forma, ó. A decomposição do paquímetro 2, que eu tenho 56 inteiros e 87 centésimos, ele vai ficar assim, ó, 50 mais 6, que é a parte inteira. Como aqui eu tenho, ó, pessoal, a primeira casa decimal depois da vírgula, que é o 8, então 8 décimos, 0,8. Como 7 é a segunda casa decimal, que já é centésimo, então como é que eu escrevo 7 centésimos? 0,07. Tranquilo até aí? Pronto. Então, essa aí foi a correção da nossa parada obrigatória da página 85 e 86, certo? Espero que todos tenham compreendido, tirado as dúvidas e até a próxima. Um bom final de semana para vocês aí. Falou? Tchau.